Nesse vídeo eu vou desmistificar alguns mitos aí sobre o Nintendo Switch desbloqueado. Então se você tem um Nintendo Switch desbloqueado ou pretende comprar um, presta atenção aí nesses mitos que rolam pela internet, que técnicos falam, pessoas falam, que serve mais para aterrorizar ou para aquelas pessoas que não garantem o seu serviço. Então ó, presta atenção para você aprender e não cair em golpe e ficar respaldado aí também. Eu vou deixar o melhor pro final, que esse é o que mais rola disparado entre os técnicos aí espalhado por todo quanto é canto. Não vou especificar nenhum aqui no vídeo, mas é o que mais acontece. Então, para começar, um dos mitos que sempre rolam é que o Nintendo Switch desbloqueado perde totalmente acesso aos seus jogos originais ou até mesmo o modo online. E isto praticamente é um mito. Entretanto, existem algumas condições para que esse mito se torne um mito. Entre elas é que o serviço tenha sido feito com um técnico que sabe o que está fazendo, então ele inicialmente vai criar o que a gente chama de emunante. Emunante praticamente é isso que está aparecendo aqui na tela para vocês, que é onde identifica através do sistema inicial do desbloqueio, o Recat, que existe um clone do sistema principal, que é a emunante, que é uma cópia do sistema original. Se você tem esse sistema e o técnico criou desse jeito, então isso se torna assim um mito e você consegue de forma fácil acessar tanto o seu modo original para os jogos originais e modo online, quanto o seu modo desbloqueado numa boa. E aí sim se torna um mito. Agora, se o técnico não se preocupou em fazer o serviço da forma correta, não recomendo de forma alguma que vocês tentem acessar o modo original. E aí, praticamente não vai ser um mito, porque se você acessar o modo original, você vai levar um banimento, se não tivesse essa imunante que eu acabei de citar. Mas antes, não esquece de participar da nossa rifa que tá rolando no momento, a Switch OLED e Switch Lite, ou 2.000, 1.000 no Pix, se você não quiser os aparelhos. Além do que, são 10 cotas premiadas no valor de R$50, e o cara que mais comprar número no dia do sorteio vai levar R$500 para casa. Então é bastante prêmio dessa vez, apenas R$1 o número. Link no comentário fixado, vai lá participar. Esse outro mito aqui gira bastante na comunidade de BR, referente principalmente no pacote do CNX e do GNX, falando que os pacotes de desbloqueio possuem mineradores de bitcoins nele. Ou seja, o seu pacote vai ficar um pouquinho mais lento, seu Switch vai ficar lento por culpa desses mineradores de Bitcoin aí, então é culpa deles. Isso é totalmente um mito, gente, é um negócio ridículo que criaram aí só para divulgar pacote gringo e simplesmente falam que se o seu Switch tá lento é justamente porque o pacote tá usando minerador de Bitcoin. Se você ouvir essa história, pode considerar um mito, porque isso daí nem existe, nem tem como fazer. O outro mito que sempre dizem é que o desbloqueio pode danificar o hardware do seu Nintendo Switch, como por exemplo a tela dele danificar. Isso acontece às vezes em alguns Switches da tela danificar, aparecer riscos ou a imagem ficar bem zoada. E a galera atribui muito isso à questão do desbloqueio. Só foi fazer o desbloqueio que logo depois de um tempo já zoou a minha tela. E isso é um mito. Na verdade, o que acontece é que o Nintendo Switch V2 e o Nintendo Switch Lite possuem um defeito crônico nas suas telas, que ocasionam sim um defeito mais pra frente em algum momento da vida dele, na tela dele. Isso pode ser um Switch totalmente bloqueado ou um Switch desbloqueado. O desbloqueio não vai afetar essa questão de aquecer a mais ou danificar algum componente que vá causar esse dano na tela. Isso simplesmente é um defeito crônico nas telas do V2 e do Lite pela própria Nintendo. Agora, os mitos campeões que circulam na internet quando o assunto é desbloqueio. O primeiro deles é que se você deixar o Nintendo Switch descarregar 100%, acabar a bateria, simplesmente vai danificar o seu desbloqueio. Não pode acabar a bateria, senão o chip estraga. Vai estragar o seu chip de desbloqueio. Isso é um mito que muito técnico conta para deixar o cliente em choque. E aí tem essa questão que a gente sempre vai estar com aquele desespero de não deixar a bateria acabar. Tudo bem que não é legal deixar a bateria acabar, porque às vezes demora um pouquinho para ligar e dá um mini infarto ali, um mini ataque cardíaco na gente. Principalmente se for o OLED, acabou a bateria dele, você tem que deixar ele ligado diretamente no carregador, não é na dock. E aí depois de algumas horinhas ele volta a religar. E aí ótimo, passa aquele susto, mas os primeiros momentos ali a gente tem um mini ataque cardíaco, principalmente se tiver um switch desbloqueado, e vai atribuir isso aí como uma verdade. Mas a verdade não tem nada a ver, é totalmente um mito. Essa questão de acabar a bateria é comum. Você tá levando para jogar fora, fui viajar, levou numa viagem, é comum a bateria poder acabar em algum momento ali de repente. E aí, como é que fica? Não pode acabar a bateria que danifica? Isso é totalmente um mito. Não acredite nessa história. Por último, o maior mito de todos é que você não pode desligar o seu videogame com desbloqueio via chip. Este é campeão. Tá cheio de técnico aí falando que se você desligar o videogame junto com a bateria acabando, porque tecnicamente desliga o videogame, simplesmente vai
que ferrar o desbloqueio e com isso você vai perder a garantia. Isso não existe, gente. Desbloqueio é feito para poder ser desligado e ligado a qualquer momento. Por quê? Como funciona? A maioria dos desbloqueios, tirando com exceção ali o Nintendo Switch V1, que é o primeiro modelo lançado lá atrás, que dava para desbloquear sem chip, eles usam um chip para iniciar o boot que tem no cartão de memória do desbloqueio. E pronto, não faz mais nada. O chip não vai ter mais nenhuma função a não ser quando você reiniciar o videogame, quando o videogame está com o desbloqueio aberto, ou tem um chip, ou quando você liga para iniciar esse primeiro boot. Depois disso, o chip não fica mais em função. Ele fica ali em stand-by, quietinho, só para quando for reiniciado. Então, a função do chip é essa. Então você pode sim desligar, você pode entrar no modo original, você pode sair do modo original se tiver feito da forma correta, entrar no desbloqueio novamente, e ele vai ter que ficar reiniciando. Então esse papinho de que não pode desligar porque senão você perde a garantia, ou senão vai danificar o chip, é papo de lojista ou de técnico que não sabe o que está fazendo e não garante o serviço. Então se você ouviu o técnico falando aí que você vai desbloquear, que você não pode desligar, que você não pode deixar a bateria acabar, procure outro técnico, porque provavelmente esse técnico aí não garante o serviço dele. E aí fica de dica pra vocês, esses mitos aí que eu citei aqui no vídeo sobre desbloqueio de Nintendo Switch. Se você souber mais algum mito, diz pra mim nos comentários aqui embaixo, pra gente agregar esses mitos aí pra comunidade, pra desmistificar essas histórias que rolam pela internet com o desbloqueio. Se por acaso você teve problema com o seu Nintendo Switch aí, mandou desbloquear, deu algum problema, desligou, não tá ligando, ou coisa do gênero, e o técnico tá contando essa história pra você, querendo te cobrar um valor a mais, procure um técnico de qualidade. Vou deixar na descrição um técnico aqui de qualidade que eu sempre recomendo aqui no canal, que é o Costela, que é criador do pacote CNX Pack. Entra lá em contato com ele, fala que você vem pelo canal do Depois, que ele vai te dar um atendimento bacana. Lembrando, gente, não amolem ele com perguntas, é o serviço dele, então se você for fazer o serviço, cota o serviço com ele. Agora, para ficar amolando, fazendo pergunta, deixem para você fazer aqui no canal, tá? Beleza? Então vou indo nessa, valeu, falou e até mais. Fui!